O grande conflito. O grande conflito. Sejam bem-vindos, graça e paz do Senhor possa estar com todos vós. Mais uma vez, o Senhor nos concede a bênção e o privilégio de podermos estarmos juntos, conectados para estudar a palavra do Senhor. E para nós é sempre uma bênção e um privilégio estar aqui contigo. Amigo querido, estamos estudando o livro Grande Conflito e eu quero já dizer-te que este livro é mesmo um grande conflito porque está suscitando conflitos de diversas partes do mundo onde estão sendo recebidos. Muitos estão recebendo com alegria, outros estão rejeitando e indo contra a verdade que ali se encontra. Mas você não precisa ir contra a verdade. O conselho do Senhor para cada um é examinar tudo e retém o que é o bem. Antes de levantar contra algo que aqui nós falamos, examine. Seja sábio e prudente. Ao examinar a palavra do Senhor, conhecerás a verdade por ti mesmo e tomarás a sua decisão. Vamos orar para que nós possamos estudar, mas antes, não esqueçam, mais uma vez, deixe o seu like, comente, partilhe, inscreva-se, é novo. Permita que este canal seja conhecido por mais pessoas. Isto só você pode fazê-lo. Eu, deste lado, não posso fazer. Tudo o que posso fazer é disponibilizar para que você possa ajudar-nos a crescer. Deus vai te abençoar. Vamos orar. Ó Santo e maravilhoso Deus, nosso Senhor, te agradecemos e te louvamos pela tua bondade e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos unir novamente aqui, cada um no seu lugar, nas suas terras, nas suas casas. Estamos todos juntos para meditar na tua palavra. E queremos pedir que o teu Espírito nos conduza e nos dê entendimento. E continue abençoando cada família, cada lar, onde a tua palavra está chegando. Fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. No estudo anterior, nós falamos sobre levantar contra a fé da cristandade. Quem se levantou? Sim, foi dito que era Martim Lutero. Mas, na verdade, Martim Lutero não levantou contra a fé da cristandade. Ele apresentou, sim, a verdade bíblica e a reforma que era necessário fazer dentro da Igreja de Deus e na sociedade para o progresso e bem-estar de todos. Mas, como a Igreja naquela altura era corrupta e má, e estava desviada dos princípios de Deus e gozava dos privilégios que a corrupção lhes concedia, a igreja rejeitou a verdade. E é disso que vamos ver hoje, a ponto de o próprio imperador Carlos, apesar de convencido da verdade, decidiu condenar o reformador. Vamos agora ver como foi essa rejeição. É por isso que o nosso tema hoje, do capítulo 8, um subtema do capítulo 8 diz: rejeitado as verdades apresentadas. Houve ainda insistência por parte dos mais. Como nós vimos no final do estudo de ontem, vimos que havia duas classes: aqueles que queriam já as cinzas e aqueles que, apesar de estar do lado da igreja, não queriam as cinzas porque não queriam uma mancha, uma nodo sobre a nação. E então houve uma outra insistência por parte dos mais encarniçados inimigos papais de Lutero, a fim de tratar o reformador como Segismundo fizera com Hussi, abandonando-o à mercê da igreja. Mas lembrando-se da cena em que Hus, em assembleia pública, apontara as suas cadeias e lembrara ao monarca a sua fé empenhada, o imperador Carlos declarou: eu não gostaria de corar como Sigismundo. Né? Isso você pode encontrar na história do Concílio de Constância, onde consta isso. Carlos foi prudente. Os mais encarniçados queriam já que deixem conosco. Se vocês não querem matar, deixem conosco. Tal como os judeus fizeram com Jesus, né? Acusaram Pilatos e tentaram jogar com Pilatos. Olha, se você não condena Jesus, deixe que nós aqui vamos resolver o assunto. A igreja estava disposta a assassinar Martim Lutero caso o Estado não fizesse. Você entende? Que tipo de igreja era essa? Que tipo de sistema era aquilo? E será que mudou hoje?
Será que hoje muitos não têm sido assassinados e mortos por esse sistema? E vais olhar para mim e dizer: isto é acusação. Não estude a história. Não obstante, Carlos havia deliberadamente rejeitado as verdades apresentadas por Lutero. Deliberadamente, Carlos havia rejeitado. Não foi algo de indecisão, mas é algo decidido. Carlos disse: estou firmemente resolvido a imitar o exemplo dos meus maiores, escreveu o monarca. Ele está decidido a imitar os seus antecessores. Decidir a não sair da senda do costume, mesmo para andar nos caminhos da verdade e justiça. Porque seus pais o fizeram, ele apoiara o papado com toda a sua crueldade e corrupção. Ué, tens visto isso na sociedade? Temos visto. Eu conheço a verdade, eu sei que isso é verdade, mas eu decido seguir o costume dos meus pais. Eu decido seguir o caminho dos meus pais. É interessante que a Bíblia Sagrada mostra isso até no meio do povo de Deus. Lembra quando Josué estava para terminar a sua carreira como líder do povo? Josué chamou o povo e reuniu e disse assim: epa, vocês querem seguir os caminhos dos vossos pais? Vocês estão livres, mas eu e a minha casa não vou seguir, vou servir a Deus. E a história nos mostra que muitos decidiram seguir os costumes dos seus pais. Assim, Carlos assumiu sua posição, recusando-se a aceitar qualquer luz em acréscimo a que seus pais haviam recebido ou cumprir qualquer dever que eles não cumpriram. Ele estava decidido a seguir o caminho do erro, mesmo tendo a verdade bem clara diante dele. Coisa horrível, meus irmãos, que coisa horrível nós, seres humanos, termos conhecimento da verdade. Deus abrir os nossos olhos para o que é verdadeiro, santo e puro, e nós decidirmos trilhar o caminho do mal. Que consequências isso trará para a nossa vida? Muitos hoje, veja o que o estudo diz, se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições dos seus pais. Na minha terra diz, aquilo que eu abri os olhos e vi, não vou deixar. Mesmo que esteja tão claro como a água, eu não vou seguir. Eu prefiro continuar nas águas turvas do pecado, da corrupção, do mal, porque os meus pais fizeram. Quando o Senhor, muitos hoje, quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la. Porque não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por estas acolhida. Rejeitam completamente. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Alguns pensam que são os mesmos, não são. Os tempos mudam, as épocas mudam e o conhecimento do Senhor é progressivo. Não é porque o teu pai não conheceu isso, não fez assim, é que você vai continuar no mesmo sistema, no mesmo caminho. Você tem que buscar aceitar a verdade tal como ela é. Deus continua sempre expandindo a sua luz para que muitos possam conhecer, em cada época e em cada tempo. Isso nós vemos a transcorrer toda a Bíblia. A mesma luz que Enoque recebeu não é a mesma luz que nós estamos recebendo hoje. A mesma luz da verdade que Noé recebeu não é a mesma luz da verdade que nós temos hoje. Por exemplo, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje nós temos o espírito de profecia, temos os escritos proféticos através da serva do Senhor Ellen G. White. Mas pergunta a Moisés se ele tinha isso. Pergunta a Davi se tinha isso. Pergunta-os do passado. É como os discípulos. Eles receberam a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles receberam maior luz. Todos que recusaram porque queriam seguir o caminho dos seus pais, quais foram as consequências? Nós temos na palavra do Senhor. Amigos, não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo dos nossos pais a fim de determinar nosso dever. Nunca. Em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Não, não é o meu pai, não é a minha mãe. Quando Deus revela mais luz para nós, nos nossos dias, devemos abraçá-lo. Não é que os nossos pais estão errados, mas não devemos parar no tempo deles, em vez de prosseguir em conhecer mais o que o Senhor tem para nós. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que eles receberam e que nos foi entregue como herança, e também somos responsáveis pela luz adicional que hoje da palavra de Deus está a brilhar sobre nós. Por isso, que não adianta você
começar a ir contra aquilo que está sendo pregado, contra aquilo que foi, porque não, nos meus dias, não ensinaram isso ao meu pai, vocês estão a inventar, vocês estão a criar coisas. Não, meu amigo, estude, pesquise. A ciência que hoje está tomando conta do mundo não é a ciência de há 20 anos atrás. Num mundo hoje em que a inteligência artificial quase faz tudo, se pararmos no tempo, porque não foi assim nos dias de nossos pais, para onde nós vamos parar? Disse Cristo acerca dos judeus incrédulos: se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Por quê? Porque Cristo veio. Cristo, a maior luz, chegou e revelou-lhes tudo. Falou-lhes tudo. Abriu-lhes completamente a verdade sobre a sua messianidade, sobre a sua vida messiânica. O que eles fizeram? Rejeitaram Cristo e crucificaram. Por isso não têm desculpa. Será que você também quer seguir o mesmo passo? O imperador Carlos e os seus seguiram os passos dos seus pais. O mesmo poder divino falara por intermédio de Lutero ao imperador e a príncipes da Alemanha. E ao resplandecer a luz da palavra de Deus, seu espírito contendeu pela última vez com muitos naquela assembleia. Como Pilatos, séculos antes, permitira que o orgulho e a popularidade fechassem seu coração contra o Redentor do mundo, como o timorato Félix ordenou ao mensageiro da verdade: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Será que houve mais oportunidade? Quando nós lemos o relato de Atos, capítulos 24, 25, 26 e 28, vimos que Félix nunca mais chamou Paulo para contender ou para discutir algum assunto mais sobre a verdade. Toda a luz da verdade que era necessário para ele naquele tempo, Paulo revelou, mas ele rejeitou. Como orgulhoso Agripa confessou: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E, no entanto, se desviou da mensagem enviada pelo céu. Assim, Carlos V, cedendo às sugestões do orgulhoso ou do orgulho e das políticas mundanas, decidiu-se a rejeitar a luz da verdade e condenar a verdade. O que você está fazendo com a luz que está chegando a ti? Com a verdade que está sendo revelada para ti? Vais decidir continuar no teu próprio caminho? Vais decidir porque não a minha igreja, não porque meu líder, não porque meus pais? Ou vais seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo? Maior luz o Senhor está revelando, está derramando sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre muitos hoje. Quantos ainda estão agarrados às suas doutrinas, às suas tradições, aos seus pais, à sua cultura e às suas filosofias e a sua ciência, e não quer avançar e progredir em conhecer a vontade de Deus e sujeitá-la? Eu espero que através desse estudo você possa fazer a sua decisão. Tome a decisão de caminhar na luz que o Senhor te revela. Não olhe para trás e fique estagnado. Deus possa te abençoar, te fortalecer. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajuda-nos e perdoa-nos. Quantas vezes nós ficamos parados a olhar para aquilo que aprendemos, quando a luz do Senhor está brilhando e raiando novas verdades sobre nós. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Olhe para o meu amigo que às vezes está vacilando, está na dúvida se avança ou não avança, se toma decisão ou não. E que teu Espírito possa ainda contender com esses corações, antes que seja tarde demais. Fique conosco e guarda-nos para ti. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. O nosso próximo tema vai nos dizer sobre esse assunto. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Muito bem, meu querido amigo, se você assistiu até agora e está terminando esse estudo junto comigo, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu gosto e compartilhe com todos os teus amigos. Se é novo, inscreva-se no canal e receba as bênçãos do Senhor ao divulgar essas mensagens. Um grande abraço. No próximo estudo estaremos aqui juntos novamente. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro.
Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.